Olá pessoal, eu espero mais uma vez que todos estejam bem, apesar da situação caótica que ainda estamos enfrentando com a pandemia da Covid-19. Pois bem, esse vídeo é apenas para realizarmos aqui uma síntese reflexiva sobre aquilo que nós discutimos durante a disciplina nas abordagens síncronas e assíncronas de informática para a enfermagem. Ah, nós entendemos que pensar em informática para a enfermagem é pensar na própria sobrevivência da profissão, já que nós estamos inseridos em contextos altamente interativos, em que o próprio paciente, sua família e os demais profissionais da saúde estão interconectados com sistemas de informação que nem sempre são efetivos, mas que influenciam o acesso à informação, conhecimento e possivelmente construção de novas formas de reagir a esses conhecimentos, ou seja, a uma mudança comportamental a partir do acesso a essas informações. Essa é uma questão quando nós falamos da informática no processo de trabalho a partir dessa relação com o paciente. Mas outra questão é voltada para o próprio trabalho em relação aos profissionais. Como nós utilizamos, por exemplo, essas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, para gerenciar o nosso cuidado, para organizar esse cuidado, para avaliar recursos, para acessar informações para a tomada de decisão no ato vivo do cuidado do nosso processo de trabalho. Então, pensar hoje as tecnologias de informação e comunicação implicam numa dinâmica de conhecimentos e habilidades para atitudes utilizadas a partir desses espaços também. Desde uma relação de um grupo no WhatsApp, uma questão muito simples, quando nós destacamos a realidade dessa existência, como isso pode ter um anteparo legal de utilização para o processo de trabalho, mas que também pode ter implicações éticas quando nós compartilhamos informações, quando pode parecer assédio coletivo, entre outras questões. Então, é sempre que pensarmos nesses espaços de interações que podem ser espaços de cuidado e de trabalho, nós temos que pensar os dispositivos legais que nos respaldam. Então, as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem são fundamentais. E é claro que essas resoluções elas estão alinhadas ao que está contido na Constituição Federal vigente. Então eu não posso, por exemplo, quando eu falo um outro tópico que discutimos na disciplina, quando eu falo da integridade, ética, no que nós compartilhamos de informação sobre o paciente, sobre a instituição, uma resolução, é claro que ela não vai se sobrepor quando nós falamos do princípio de dignidade humana, né? Então, é claro que no ordenamento jurídico essas resoluções elas vão corroborar, elas vão reiterar. Então, por isso que é fundamental que vocês olhem sempre que tiver uma dúvida ou não na busca de conhecimentos para orientar outras pessoas as resoluções do Conselho Federal que tratam da utilização de mídias sociais, das tecnologias de informação e comunicação, entre outras questões relacionadas à informática para a enfermagem e, consequentemente, para a saúde. Nós destacamos também que a necessidade de termos um conhecimento atualizado, de expertises para não só utilizar esses recursos tecnológicos, mas também para projetá-los, fazermos pesquisas para desenvolvê-los. Por exemplo, hoje nós utilizamos muitos aplicativos para muitas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós sabemos que muitos aplicativos podem ser utilizados para o cuidado, para a orientação em saúde, mas muitos podem também atrapalhar. Então, um outro ponto de reflexão que eu trago aqui para vocês, reiterando aquilo que foi discutido na disciplina, é como temos nos apropriado dessas ferramentas para orientar o paciente. Então, nós vamos ter ferramentas, e aqui eu estou falando ainda dos aplicativos, que podem auxiliar na utilização da medicação segura, do horário, é, lembrando o paciente sobre a utilização do medicamento, de uma orientação. Nós temos aplicativos relacionados aos hábitos saudáveis de vida, mas todos esses são recursos estratégicos que precisam ser posicionados em um contexto. E o contexto não é só geográfico, ele é também cultural, que envolve pessoas. Então eu preciso orientar, saber se o paciente tem essa expertise, tem acesso a essa informação.
Então, quando eu falo da utilização desses aplicativos e falo de qualquer dispositivo da informática para a saúde, eu estou pensando no acesso e acessibilidade à saúde. Eu estou também garantindo o princípio de universalidade, porque eu preciso entender esses espaços como espaços de cuidado, porque a interação e o cuidado é um processo relacional, não é isso? Então, a comunicação, o conhecimento possibilitados nesses contextos também são processos relacionais que podem favorecer o cuidado. Então, pensem só quantos aplicativos durante as fases do curso de graduação que vocês ainda farão, como vocês poderiam utilizá-los quando eu vou para atenção básica, quando eu posso orientar uma gestante ou qualquer outro profissional, como é que eu posso utilizar dispositivos que retroalimentam o próprio Sistema Único de Saúde, entre outros mecanismos aí a título de aplicativo. Essa foi uma questão que nós discutimos, então o exercício que eu deixo aqui para vocês pensarem é: elenquem uma relação de aplicativos que vocês julguem que são pertinentes para o processo de trabalho de vocês. E aí, o outro movimento é: o que eu posso fazer para orientar? Qual é a minha expertise nesse processo? Quais estratégias eu posso utilizar junto dessas pessoas que são público, que constituem público-alvo para a utilização desses aplicativos nas minhas orientações? E não só dizer para essas pessoas que baixem aqui esse aplicativo e utilizem. É claro que isso não vai dar certo. Uma outra questão que nós discutimos aqui também é a importância dos sistemas informacionais para gerenciar o próprio Sistema Único de Saúde, quando nós falamos, por exemplo, do sistema de regulação de leitos e a importância da enfermagem nesse processo. Como a importância das tecnologias serem palpáveis, serem da realidade do trabalho. Não dá para a gente ficar registrando tudo no papel que não se comunica com outro profissional, e aí nós percebemos então uma interferência, uma lacuna mesmo nesse processo que deveria ser interativo entre referência, contra-referência, o paciente que recebe a alta hospitalar, mas que ele não sai do sistema, não existe o fora do sistema, ele tem que ir para uma outra etapa do sistema, quando ele vai para sua casa, e como é que esses sistemas informacionais poderiam se conectar para que o enfermeiro do hospital pudesse estabelecer uma comunicação com o enfermeiro da estratégia de saúde da família, que esse paciente vai retornar. E como é que nós podemos estabelecer um processo de comunicação que seja de fato efetivo. Por isso que é fundamental que tenhamos em mente e na atitude a possibilidade de desenvolvermos pesquisas, pesquisas que primeiro identifiquem os fatores intervenientes desse processo, ou seja, o que influencia positivamente e negativamente a utilização desses dispositivos tecnológicos para o cuidado de si e do outro. Como é então que eu posso desenvolver novos protótipos, aplicativos, e então eu vou falar de intervenção. Como é que eu vou avaliar depois essa intervenção? Então nós precisamos pensar a ciência aliada a essas necessidades. Nós discutimos também aqui a relação da responsabilidade ética e legal com aquilo que nós compartilhamos. Eu posso compartilhar na mídia social informações sobre um paciente, mesmo que ele tenha dado essa autorização. Que autorização foi essa? Foi livre e consentida? Ou foi só apenas falada? É uma autorização para divulgar a imagem, a fala desse paciente? Ele realmente compreendeu que não haveria nenhuma sanção se ele não autorizasse essa divulgação? Ou nós apenas utilizamos do espaço de poder que envolve nas relações de cuidado, nos espaços de saúde, infelizmente, para impor um desejo meu? Eu posso divulgar a foto de um menor de idade, uma criança, no caso aqui, falando só porque a mãe, o pai ou o responsável legal autorizou verbalmente, ou num papel ali, manuscrito? Então tem que ter muito cuidado com o meu registro profissional, a minha conduta ética na exposição desses pacientes. Aquilo que é indispensável. Eu até penso ter colocado isso como exemplo. Às vezes você vai para um trabalho, apresenta um trabalho, e agora tudo virtual fica registrado. Eu não sei se do outro lado as pessoas estão fotografando, se estão filmando, e às vezes eu exponho ali um paciente
dados de um paciente. Por exemplo, quando eu realizo um estudo de caso para tratar uma situação, uma terapêutica, uma conduta, uma abordagem, e eu coloco lá todos os dados desse paciente. Qual a necessidade? Qual a necessidade? É claro que para os estudos de caso, dependendo da situação, eu vou querer saber se é sexo feminino, masculino, a idade, né, a renda, mas eu preciso colocar as iniciais, eu preciso colocar o endereço, eu preciso colocar informações que caracterizem esse paciente, ou a foto de um paciente com uma tarjinha preta aqui nos olhos, como se isso fosse anular sua identidade. Então nós precisamos ter um cuidado crítico. E esse cuidado crítico, se a gente tem que trazer para o campo ético, legal da profissão, e eu tenho então dispositivos que tornam isso palpável para que a gente possa tomar a conduta. Antes disso, eu posso fazer um exercício ético e moral no sentido de refletir. Eu gostaria de ser exposto dessa forma. Eu gostaria que um filho meu, um pai, uma mãe fossem expostos dessa forma, porque quando a gente coloca na internet algo, existe aquele princípio da ecologia da ação, ou seja, eu coloco aqui, eu não sei onde isso vai parar e de que forma, eu não tenho um controle desse processo. Então eu tenho que ter muito cuidado. Uma outra questão que nós falamos aqui também foi a possibilidade de nós ampliarmos as nossas competências e aprimorarmos habilidades para a utilização do prontuário eletrônico. Uma outra questão que é fundamental é a utilização também das mídias sociais para estabelecer educação em saúde ou educação na saúde, ou seja, uma educação voltada para as pessoas no modo geral ou para o próprio grupo trabalhador, né, da equipe de saúde. Então, como eu posso utilizar essas ferramentas? E aí a gente destacou um pouco sobre a utilização de utilizarmos esses recursos para comunicar ciência de uma forma mais objetiva. Faço uma pesquisa sobre determinada conduta da enfermagem para crianças com certa condição crônica. Então, como eu posso utilizar a mídia social para falar de uma forma diferente dos meus pares, para os meus colegas enfermeiros e para a equipe multiprofissional? Então, meu povo, quero dizer para vocês aqui que era só uma provocação, uma síntese daquilo que nós discutimos, que pensar em informática aplicada à saúde e aqui em enfermagem especificamente, é pensar a sobrevivência da nossa profissão que está alinhada à dinâmica dos tempos. Não dá para viver sem as tecnologias de informação e comunicação. Sem uma devida profundidade nessas abordagens tecnológicas para o cuidado, que isso não significa isolar um cuidado humano, atento, sensível. Não é isso, é a capacidade como vocês colocaram nos fóruns. Não é isso, né, que vocês colocaram de forma correta, é claro, né? É justamente pensar como nós utilizamos essas tecnologias aliadas a esses cuidados para ter um processo mais eficiente. Então, estudar, investigar, para propor ou para avaliar a eficácia, né, ou criar novos protótipos, aplicativos ou aprimorar os que já existem, aí a gente fala de inovação, são essenciais para que a gente possa avançar nesse sentido da informática aplicada à enfermagem. Eu estou disponibilizando aqui um formulário de avaliação para um feedback, e eu espero que vocês possam responder para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas atividades por aqui. Então, desejo que continuem bem, se cuidando, protegendo os seus e desejando que tudo isso passe o mais rápido possível para retornarmos às atividades presenciais. Um forte abraço.